Graça e paz, igreja, muito bom dia. Que seja um dia de muitas bênçãos da parte de Deus na sua casa, no seu lar, para sua família. Nós vamos estar dando início a mais uma EBD. Nós vamos estar dando continuidade à primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos estar estudando o capítulo 3. Mas primeiro vamos orar. Deus maravilhoso, glorificado e exaltado seja o seu santo e glorioso nome. Nós nessa hora te agradecemos por essa oportunidade de falar contigo, de estudar a tua palavra e saber mais de ti. Ministra aos nossos corações do que tu tem para nós nesse tempo. E nós queremos, ó Pai, estar abertos ao teu falar, ao teu agir, e o nosso coração seja cheio da tua vontade e do teu querer. Em nome de Jesus, amém. Esse capítulo 3, Paulo fala sobre como o líder deve se comportar, como os oficiais devem se comportar, como deve ser o proceder dentro da casa de Deus. E diz assim, primeiro versículo: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Episcopado aqui tá dizendo aqui que é um cargo, uma função. Esse é o significado. Mas nesse versículo eu vejo duas verdades. A primeira, episcopado é um ministério. Episcopado é um chamado de Deus. É uma vocação. É um ministério concedido pelo Espírito Santo. A segunda verdade é episcopado é uma obra e não um posto de privilégio. É abraçar uma obra excelente, mas com campo de trabalho árduo. É dedicação de vida, do tempo, dos talentos. Não é só um cargo. É um ministério, um chamado. Então, não sei na sua versão, mas na minha, episcopado, que é o líder, é o pastor, é o bispo, é o dirigente, é a pessoa que conduz a igreja, tem que ter chamado. Porque para aguentar, suportar, conduzir, ter sabedoria, discernimento através da palavra, ser fiel, tudo isso nós vamos estar estudando agora. Versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível. Não é que o bispo ele não vai errar, ele não vai pecar, que ele não tenha pecado, não é isso. Mas é ele mostrar uma conduta cristã, madura e consistente, que não dê margem a acusações. Continuando no versículo 2. Marido de uma mulher, fidelidade. Esposo de uma esposa. Ser fiel. Não ser polígamo, adúltero. Essa é uma qualificação, não só do bispo, como todos os oficiais, todo servo de Deus. Continuando, sóbrio, que não bebe bebida alcoólica, não utiliza de bebida alcoólica, não é uma pessoa lúcida, tem o controle próprio da sua mente, do seu corpo, é equilibrado espiritualmente. Honesto, uma pessoa sincera, disciplinado, hospitaleiro. Hospitaleiro, é muito fácil você ser hospitaleiro com aquelas pessoas que você conhece do seu meio. Mas o hospitaleiro aqui é aquela pessoa que recebe bem aqueles que ele não conhece, aquelas pessoas estranhas. Esse é o hospitaleiro. Continuando, apto para ensinar. Recebe, é o mesmo que qualificado.
é o que se dispõe a ensinar, é aquele que se disponibiliza a estar ensinando a palavra, dando ensinamento, exortando, conduzindo a igreja. Versículo 3. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho quer dizer não bebe, não faz uso de bebida alcoólica. É aquele que não é dado a bebedices. Não espancador. É aquela pessoa que não é violenta, briguenta. É o pacificador. Ele não deve agredir as pessoas fisicamente. Não cobiçoso de torpe ganância. Ele não deve ter uma atitude egoísta em relação a dinheiro e aos bens. E ele deve ter em mente, até uma advertência, né, aos líderes das igrejas quanto à administração das finanças da sua própria igreja. Um minutinho. Continuando aqui no versículo. Não contencioso. Não contencioso. É que não cria problemas. Pacífico, apaziguador. Não avarento. É que não ama o dinheiro. Não avarento, tá bem casadinho com essa parte do versículo. Não cobiçoso de torpe ganância. Isso são umas qualificações que não só o bispo, todos os oficiais, obreiros, servos de Deus, nós temos que ter, né? Continuando. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Aqui o que está dizendo é que o bispo, ele é uma referência para as suas ovelhas. O pastor é uma referência para as suas ovelhas. O ministro de louvor é uma referência para as suas ovelhas. Você, como servo de Deus, é uma referência para quem está à sua volta, quem é da sua casa, quem é da sua família. E aquelas pessoas que trabalham com você, você é uma referência. Aquelas pessoas que estudam com você, você é uma referência. Tanto é que qualquer coisa que você fizer, qualquer passo em falso que você der, você é julgado, você é criticado, porque todos veem você como um servo de Deus. Então, o nosso comportar, o nosso andar, o nosso caminhar tem que ser concernente à palavra. Para que nós possamos conquistar através da nossa conduta, através do nosso comportamento, aqueles que nos cercam. Transformação de vida, transformação de caráter através da nossa vida. Vamos continuar aqui. Versículo 6. Não teófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não teófilo, quer dizer, não novo, né? Teófilo significa novo. Não é novo convertido. O novo convertido, ele ainda está cru, vamos dizer assim. Ele ainda vai aprender da palavra, ele ainda vai aprender de como se comportar, como funciona o evangelho, como se funciona a Bíblia, como se funciona toda a usos e costumes da igreja. Ele ainda vai aprender como funcionam as coisas. Então, nesse momento, ele não pode ter cargo eclesiástico. Ele não pode ser pastor, ele não pode ser bispo, ele tem que aprender, ele tem que estudar, ele tem que aprender como as coisas funcionam. Versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Bom comportamento é a sua vida no altar, bom testemunho,
dentro da igreja e fora, porque muitas das vezes você pode conhecer pessoas que dentro da igreja é uma forma, dentro da sua casa é outra. Dentro da igreja é de um jeito, é um santo, mas na rua, com outras pessoas, né, denigre a palavra de Deus. Então nós temos que ter bom testemunho, tanto dentro da igreja como fora, tanto dentro da igreja como no nosso trabalho, tanto dentro da igreja como na nossa família. Versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos. Da mesma forma, a palavra foi direcionada aos bispos, pastores, presbíteros. Essa palavra é direcionada também aos diáconos. Diácono quer dizer servo. Servo quer dizer você. Você é um servo de Deus. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, e que ele tenha uma só palavra. A palavra do crente é se ensina ou não. Não tem duas palavras, não tem duas conversas. É uma só palavra. Não dados ao muito vinho, sem bebedice, sem bebida alcoólica. Não cobiçoso de torpe ganância, que não ame o dinheiro, que não se preocupe com o bem material dos outros, que não se preocupe com bens materiais, mas que ele tenha foco no reino, que ele tenha foco em Deus. Versículo 8. Versículo 9, desculpa. Guardando o mistério da fé em sua pura consciência, e também estes sejam provados, depois sirvam e se forem repreensíveis. Da mesma forma que a palavra foi ministrada aos bispos, pastores, presbíteros, também aos diáconos como servos, como também a você como serva, que nós sejamos retos, que nós tenhamos bom comportamento dentro da igreja, que nós não venhamos a optar por bebedices, que nós sejamos sóbrios, que nós sejamos honestos, sinceros na presença de Deus, que nós sejamos hospitaleiros, que quando as pessoas cheguem à nossa casa, a casa de Deus, não só na nossa casa, porque na nossa casa nós somos anfitriões, mas na casa de Deus nós também temos que ser anfitriões, que eles cheguem na casa de Deus e que eles sejam abraçados não é, né? Agora a gente nem pode abraçar, mas que eles sejam acolhidos por você, por nós, como servo de Deus, que eles sejam acariciados, que eles sintam a presença de Deus só no agir, só no falar, distante, com distanciamento sim, mas com educação, com amor ao próximo. Versículo 11. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo, assim como os diáconos, também as diaconisas. Naquela época, as mulheres não tinham tanta voz, né? Não tinham cargos. Por isso aqui também está dizendo, da mesma sorte as mulheres. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Da mesma forma que os bispos, pastores, os diáconos têm que ser de uma esposa só, fiel, fidelidade. Os diáconos têm que ser, os filhos têm que saber quem é que governa a casa. Primeiro o Senhor, depois os pais. Da mesma forma, os filhos têm que saber. Eu lembro, às vezes, o meu filho, ele sai para jogar bola na rua, para fazer alguma coisa, e eu sempre estipulo um horário para ele. E muitas das vezes ele chega até um pouquinho mais cedo. Aí eu estranho, porque ama uma bola. E eu falo com ele, chegou mais cedo hoje? E ele sempre responde,
Ele sempre responde para mim: cheguei porque na minha casa tem governo. Então, que os seus filhos possam saber que na sua casa tem governo, tem autoridade. É como eu estava até conversando com o presbítero Wagner, e ele falou que as crianças, eles precisam ter limites, eles precisam saber o que são regras, quem é que manda, quem é que é a autoridade dentro da sua casa. Eles precisam ter essa noção. Da mesma forma que eles precisam saber quem é a autoridade na igreja. Eles precisam ter reverência, eles precisam ter submissão, respeito. Não é um manda e outro obedece, é respeito mútuo. Amém? Versículo 15. E diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja, ela deve ser o fundamento da verdade, da palavra de Deus. Ela sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo. A igreja recebeu essa verdade para obedecê-la, escondê-la no seu coração, para proclamá-la como palavra viva, para defendê-la e demonstrar seu poder no Espírito Santo. Através da palavra de Deus, a igreja é edificada. Através da palavra de Deus, nós como servos, nós vamos fazer a igreja voar como a águia. E a igreja somos nós. Nós somos igrejas. Nós somos templo do Espírito Santo. E através dessa palavra, através do Espírito Santo, que nos renova toda manhã, que nos conduz, que nos direciona, que nos faz conquistar e vencer, nós temos que ser fiéis a essa palavra. Nós temos que ser fiéis ao nosso Deus. Nós temos que ser fiéis ao que Ele tem para nós nesse tempo. A nossa casa é um lar. Nossa casa é um lar onde habita o reino de Deus. Ali tem que ter o governo do Senhor. E os seus filhos, seus filhos e os filhos dos seus filhos, eles vão saber que na sua casa tem governo. E na casa dos seus filhos também vai ter governo. E na casa dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos também terá governo. Porque a nossa descendência, nós cremos, vai conquistar coisas grandes ainda, maiores do que nós conquistamos. E só em Deus, somente em Deus nós temos essa certeza. Amém? Eu espero que eu tenha sido clara, objetiva. Eu espero que vocês todos tenham um domingo mais do que abençoado na presença de Deus. Que nós possamos pegar essa palavra e colocar para a nossa vida, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, como nós estamos, como o outro está nos vendo, como o outro está nos analisando, nos questionando, nos criticando. Será que estão com verdade? Mas que nós sejamos puros, santos. Claro que vamos errar, somos pecadores, somos humanos, mas sempre buscando ser santo como Cristo é santo. Amém? Tenha um bom dia. Deus abençoe abundantemente o seu domingo. Fiquem com Deus.